Boa noite, amigos do canal, chegando agora para comentar a importante vitória do Vasco diante do Cuiabá, agora há pouco em São Januário. Vitória essa que, para ser bem honesto, só valeu mesmo pelos 3 pontos e pela festa da torcida que mais uma vez marcou presença e foi fator fundamental. Porque no mais, esse time segue devendo e muito, viu? Pegou um time de Z4 e apresentou enormes dificuldades e com doses de sofrimento no final. E vou até mais além, viu? Se pega um time melhorzinho tecnicamente, a vaca teria ido pro brejo, mais cedo, hein? Vasco contou com a sorte e uma pequena lucidez no início do segundo tempo para se chegar à vitória, né? Óbvio que a vitória é para ser comemorada, foi super importante, praticamente faz o Vasco buscar um fim de campeonato mais seguro diante dos jogos que ainda terá pela frente. Mas não é porque ganhou que não pode criticar. Muitas vezes nas vitórias mesmo a gente consegue enxergar deficiências. E foi o caso de hoje. Um primeiro tempo que foi o retrato do Vasco desses 8 jogos sem vitória, né? Desorganizado, apático, espaçado, repertório pobre, enfim, um deserto de ideias. E aí, meus amigos, o Vasco mal construiu no primeiro tempo, né? Se mostrou um time aí meio de ressaca, desinteressado, entregue e sem atitude. E do outro lado era o Cuiabá, gente. Uma equipe desesperada para sair da zona de rebaixamento, mas tecnicamente muito frágil, né? E mesmo assim, o Vasco não conseguiu convencer. Não conseguiu evoluir e nem controlar o jogo. Foi um joguinho bem mequetrefe. Veio o segundo tempo e o torcedor ficou na expectativa por mudanças, não só de peças como de mentalidade. E elas aconteceram. O técnico Rafael Paiva trouxe de novo ao time titular o Lucas Piton, que estava na reserva pelo grande desgaste, né, dos últimos jogos. E a equipe mudou a postura. Teve ali uns 10 a 15 minutos de lucidez e conseguiu achar aquele gol através do Hugo Moura no bate-rebate na área. O Piton, ele deu mais solidez ali àquele lado esquerdo e ajudando ali tanto as ações do Leandrinho como do Coutinho, né, e também a se posicionarem melhor. Mas, ponto. Aí vai voltar o velho problema. O Vasco faz gol, recua e para de jogar. Não buscou mais oportunidades e meio que ficou naquele chove não molha, mas dando chance do adversário, numa bola vadia, encontrar o empate. E no final, quase o leite foi derramado. E é o que eu digo, se pega atacante do outro lado com mais qualidade, já era, meus amigos. O Vasco sofreu riscos novamente de levar o empate em casa. Então, não tem como passar pano para mais uma atuação dessas. Venceu, ótimo, fez mais que obrigação, né? Porque o Vasco é o Vasco. Jogava em casa, tinha um estádio a favor, um histórico a favor entre os times, né? E time por time não tem comparação. O que eu acho que está acontecendo com o Vasco, claro, além da limitação do elenco, é o Paiva ter mais segurança de achar novas soluções táticas, por sinal, para esse time, né? A fim de suprir as ausências do Adson e do David, que eram peças para ele, né, importantes nessa engrenagem. Tá faltando mais segurança ao treinador aí de impor um novo ritmo a esse time, né? O Vasco tá muito refém desse esquema, que já deu para ver nesses últimos jogos que não tem dado certo. Venceu hoje, mas está muito longe do ideal, né? Segunda-feira tá pegando o Bahia, um time muito mais qualificado e que tá aí com o objetivo de pegar uma Libertadores. Tá na hora de dar novas ideias a esse time. Talvez colocar mais cabeças pensantes no meio e tirar essa ideia de pontas ali, de um na esquerda, um na direita, enfim. O Vasco está muito preso ao mesmo esquema tático. Então, faltam variações de modelo aí nesse time. E essa história de dobradinha de lateral, não sei, tem minhas dúvidas. E o Vasco teve tempo para mudar isso, né? Para trazer um fato novo. Agora vai ter que precisar aí se superar na próxima segunda-feira, porque vamos jogar sem 2 jogadores fundamentais, né? Que são o Hugo Moura e o Verratti, que hoje são 2 pilares dessa equipe. Eles tomaram o 3º cartão amarelo e agora era a hora desse elenco falar mais alto. Só que não, né? É um elenco com poucas opções e hoje, por exemplo, o Verratti não tem um reserva. Já viu como vai ser difícil essa partida contra o Bahia. Pontos positivos nesse jogo de hoje. Destaco alguns. Claro, um deles a volta do Jair, né? Depois de cerca de 9 meses fora, valeu demais, né? Vai ser um reforço super importante ali nessa reta final. Inclusive, no momento de jogo, ele mandou uma bola para o Verratti ali, mostrando ali muita qualidade e visão. Outro ponto foi ver que o Payet pode ser útil a esse time, porém não dá para colocar faltando 10 minutos para acabar o jogo, né? Ele desfilou ali um repertório bem interessante para fazer o jogo rodar e dar aquela experiência ao time. Não sei o que está acontecendo ali,
mas ficou claro que há outros jogadores na frente dele para que seja sempre colocado no final. E apesar de ser criticado, vamos fazer também uma menção ao Léo Pelé, que hoje mostrou mais solidez lá atrás, né? Indo em todas as divididas, se apresentando com uma boa postura, né? No mais, meus amigos, vou me privar de comentar porque já está tarde, foi uma partida horrorosa do Vasco e de bom apenas os 3 pontos que permitem o Vasco sonhar com algo mais, né? Acho e continuo achando que a Sul-Americana hoje é o caminho mais viável para o Vasco. Claro que pode abrir aí um G7, né? Mas o Vasco segue oscilando demais e para chegar lá teria que jogar essas últimas partidas de forma impecável, no limite e sem errar. Então hoje o cenário mais provável após se afastar aí do Z4 é sim a Sul-Americana. E o time tem que melhorar e seguir aí, ó, alçando realmente, olhando para o alto, alçando voos maiores na competição. Bom, agora eu deixo a opinião de vocês, eu queria saber como vocês viram esse jogo. E quem foi melhor, quem foi pior. E se realmente esse time está precisando aí de novas ideias, de um novo modelo de jogo. Tô indo, amanhã a gente se vê por aqui. Valeu demais, saudações vascaínas. Grande abraço!